Enquanto Jesus agonizava na cruz, muitas mulheres permaneceram a seus pés como testemunhas inabaláveis, enquanto seu Salvador e amigo padecia na cruz do Calvário. Entre essas mulheres que sofreram a devastadora dor da perda, estava Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres. Enquanto a maioria dos outros discípulos fugiu, essas mulheres foram testemunhas da morte do Salvador e ajudaram a cuidar de seu corpo, e foram as primeiras testemunhas de sua ressurreição. A devoção que essas mulheres demonstraram ao Salvador em seu maior sofrimento não deve ser subestimada. Não apenas testemunharam uma das formas mais hediondas de execução, como arriscaram suas vidas para apoiar a Cristo na cruz. Na época, cúmplices de um condenado, mesmo mulheres, também eram crucificados. Essas mulheres demonstraram muita coragem ao permanecerem lá enquanto outros escarneciam ao Salvador. Essas mulheres nos mostram como podemos nos manter firmes com Cristo mesmo à frente à oposição. Daquele grupo, a mulher mais importante era Maria, a mãe de Jesus. Maria é uma testemunha única de Jesus Cristo. Ela viu o Salvador abrir os olhos pela primeira vez e fechá-los pela última como um ser mortal na terra. Talvez, naquele momento excruciante, ela tenha se lembrado de que, quando jovem, um anjo lhe dissera que ela seria a mãe do Filho do Altíssimo. Por ser tão nova, será que ela compreendeu o que isso realmente significaria? Talvez tenha se lembrado de quando Jesus ainda era um bebê, de apenas algumas semanas, e José e Maria o trouxeram para ser apresentado no templo em Jerusalém. Ao entrarem na corte das mulheres, Simeão, um homem devoto e justo, profetizou que a criança estava destinada à queda e elevação de muitos em Israel. Então ele disse a Maria: "E uma espada transpassará também a tua própria alma." Enquanto seu pequeno bebê dormia em seus braços ou quando a criança seguia a seus passos. Será que ela imaginou que o veria pregado a uma cruz? Quão desesperador deve ter sido o desejo de aliviar a sua dor. Contudo, ela permaneceu ao seu lado e o assistiu morrer, para que por meio de sua morte todos nós pudéssemos viver. Que dívida de gratidão temos com essa mulher, aquela que criou Jesus desde a infância. Em nossa própria vida, talvez tenhamos que suportar o impensável, como assistir a um ente querido sofrer sem poder aliviar sua dor. Podemos seguir o exemplo de Maria e manter nossos olhos fitos em Cristo. Em nossa incapacidade de mudar as circunstâncias, podemos encontrar forças para perseverar em nosso Salvador e incentivando as pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. Outra mulher chamada Maria estava aos pés de Jesus, Maria Madalena. Na juventude, ela havia sido possuída por 7 demônios e foi curada pelo Salvador. Como uma discípula devota a Cristo, ela permaneceu na cruz mesmo após outros discípulos fugirem. Talvez ela não quisesse deixá-lo sofrer sozinho, pois ele a havia apoiado em um de seus momentos mais difíceis. Embora já fosse quase sábado, Maria não saiu do lado de Cristo. Mesmo após a sua morte, sabemos que ela estava entre os que viram o corpo sem vida de Jesus ser baixado da cruz. Maria e outras mulheres com ternura ajudaram a preparar seu corpo para o enterro. Além disso, ela retornou nas primeiras horas da manhã, logo após o sábado, para terminar os preparativos fúnebres. Para sua surpresa, viu o Salvador ressuscitado dos mortos e se tornou a primeira testemunha de sua ressurreição. Sua imensa tristeza foi substituída por pura alegria. A vida de Maria Madalena nos ensina que nenhuma provação que enfrentarmos nos exclui de termos experiências espirituais importantes. Podemos escolher-nos a chegar ao Salvador, independentemente das provações que enfrentamos ou as que suportamos em nosso passado. E, como Maria, podemos encontrar a doce alegria daquela manhã de Páscoa
e correr para convidar aos outros para virem e verem. As Escrituras registram que a maioria dos discípulos homens fugiram, exceto o discípulo amado, a quem se supõe ser João. No entanto, é mencionado que várias mulheres estavam junto à cruz. Embora os evangelhos não revelem tantos nomes e quantas mulheres eram, além de Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, supõe-se que entre as várias mulheres junto à cruz estariam a irmã de Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e José, uma mulher não identificada que era a mãe de Tiago e João, Maria de Clopas e Salomé. Durante todo o seu ministério mortal, muitas mulheres viajaram com o Salvador e estavam entre seus companheiros mais próximos. É importante ressaltar que muitas delas ofertaram auxílio financeiro, o que ajudou a levar a obra adiante. Elas demonstraram compromisso e amor inabalável por Jesus. Pouco antes de sua morte, essas mulheres viajaram com o Salvador, mais de 160 quilômetros da Galileia até Jerusalém para a Páscoa. Quando Cristo foi recebido na cidade com ramos de palmeiras e brados de louvor, será que alguma delas imaginou que, alguns dias depois, estaria a seus pés em suas últimas horas e o veria morrer? Contudo, apesar da reviravolta nos acontecimentos, as mulheres não fugiram ou o deixaram como outros discípulos haviam feito. Juntas como uma irmandade unida, elas não apenas apoiaram o Salvador em seus últimos momentos, como permaneceram juntas. Quão maravilhoso é que entre essas mulheres estivesse a própria irmã de Maria, que apoiou a mãe do Salvador ajudando a suportar o fardo daquele dia desolador. Assim como Maria Madalena, essas mulheres foram ao sepulcro e ajudaram a preparar o corpo do Salvador para seu sepultamento. Apesar do que parecia ser a destruição de toda a sua esperança, as seguidoras de Jesus permaneceram próximas ao túmulo. Elas poderiam ter saído da cidade, mas embora não entendessem o que aconteceria, permaneceram próximas de onde Jesus estava. Essas mulheres retornaram após o sábado para concluir os procedimentos fúnebres, mas encontraram o túmulo vazio. Ao saírem do sepulcro, o Salvador apareceu a essas mulheres. Elas se agarraram aos pés de Jesus, tocando seu corpo ressurreto, e correram para contar a gloriosa notícia aos outros discípulos. Ao contemplarmos o sentimento dessas mulheres à cruz, temos um poderoso exemplo para nossas próprias experiências. Se você já sentiu medo e angústia devido a eventos inesperados, essas mulheres sabem como se sente. Elas nos mostram que podemos nos manter firmes, mesmo quando nada sai como planejamos. Se você já sentiu a devastação de ver seus entes queridos sofrerem, essas mulheres sabem como se sente. Elas nos ensinam a importância de nos mantermos unidos como família e amigos, e que nossa mera presença pode ser um conforto a outros. Graças à expiação de Cristo, também podemos esperar pelo momento em que o Salvador tragará a morte na vitória e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Podemos encontrar esperança e força na fé dessas mulheres que suportaram a dolorosa experiência na cruz de nosso Senhor e Salvador. Naquela manhã de Páscoa, sua tristeza se transformou em alegria, porque o Salvador ressuscitado vive. Nossas lágrimas serão enxugadas, nossas tristezas serão tragadas, e sentiremos a alegria que somente Jesus Cristo pode proporcionar.